Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cristiano Alves, sou advogado e professor e nesse vídeo eu vou analisar o novo marco regulatório do saneamento. Bem, antes de iniciar a análise de ponto a ponto que eu entendi, pelo que eu já analisei, pelo que eu já li, são os principais destaques, aquilo que realmente altera em alguma medida o marco regulatório anterior, é que essa lei, a Lei 14.026, não revogou completamente, não revogou totalmente a lei anterior, ou seja, não houve uma abrogação, e sim uma derrogação, ou seja, uma revogação parcial. Algumas partes, alguns dispositivos da lei anterior, a Lei 11.445, foram realmente revogadas, eles saíram do mundo jurídico, e outras partes permaneceram lá. Então, portanto, essa lei que nós vamos analisar aqui, eu vou destacar alguns pontos, já que seria quase que inviável, tendo necessário analisar por todo, são apenas aquelas partes que, de fato, são importantes e relevantes, tanto para a compreensão um pouco do tema, que até então é razoavelmente desconhecido pela população, como aqueles que estudam também para concurso. Tá? Caso vocês tenham alguma coisa a comentar, já lembro que, peço que assistam até o final do vídeo, já lembro que deixa um comentário, que aí a gente vai discutir um pouco mais, e se tiver algum ponto que não ficou claro ou que deveria ter sido trazido aqui por mim, por favor, também deixe no comentário isso, tá? Então vamos à lei. Marco regulatório do saneamento básico, lei número 14.026, destacados os pontos que alteraram a lei 11.445. Então, o artigo 2º que alterou, ao artigo 2º que altera o artigo 2º da lei 11.445, ela traz a seguinte redação: redução e controle de perdas de água, inclusive na distribuição de água tratada, estímulo à racionalização de seu consumo pelos usuários e fomento à eficiência energética, ao reuso de efluentes sanitários e aproveitamento de águas de chuva. Bem, como eu vou fazer uma comparação entre a lei nova, a lei 2046, que traz novos dispositivos e que revoga, dando nova redação a dispositivos da lei anterior, eu vou fazer, na medida do possível, um comparativo, desde que, mesmo com esse quadro comparativo sendo resumido, não se estenda muito o vídeo e fica um pouco mais cansativo, um pouco mais difícil de compreensão. Então, o artigo 2º, inciso 3, eu trouxe porque eu achei interessante e também uma das principais, digamos, uma das principais reclamações, um dos principais, principais pontos que chamam a atenção é justamente as perdas, o desperdício de água, que inclusive é uma das principais debates do mundo, especialmente daqueles países que tem escassez de água, em contraposição a países que têm uma abundância maior de água, como no caso do Brasil, de controle de perda de água, já que a água é um bem universal, é necessário para diversas finalidades. Então, o artigo 2º, inciso 13, traz a redução e controle das perdas. Por que eu destaquei esse ponto? Porque a redação anterior do mesmo inciso 13 traz a adoção de medidas de fomento à moderação de consumo de água. Ou seja, no primeiro momento, na Lei 11.445 de 2007, existia um estímulo, um incentivo, tanto por parte da iniciativa privada como da iniciativa governamental, não importa a origem desse fomento, mas havia um estímulo, ou seja, não havia uma preocupação, pelo menos não a intenção de controlar perdas. Quando nós lemos o novo artigo 2º, inciso 13, e vemos a expressão redução e controle, isso enseja a possibilidade de que haja, inclusive, multa por perda, por controle, por talvez até um excesso de consumo não compatível com as necessidades e com a própria dimensão, a capacidade de consumo daquela pessoa. Então, ao contrário da antiga redação do inciso 3 do artigo 2º, que havia um fomento, um estímulo, esse fomento e estímulo não deixa de ser aplicado, não deixa de ser possível, mas acresce-se a isso a redução e controle, ou seja, há um rigor maior com relação ao desperdício de água. Bem, o artigo 3º também, trago aqui para análise, para comentários, diz respeito a uma adaptação que foi muito bom, andou bem o legislador nesse ponto, em relação ao Estatuto da Metrópole. Hoje nós sabemos que as cidades estão cada vez mais integradas, hoje nós temos grandes conurbações urbanas, enfim, cidades que se ligam a outras e que se não nota muito, é até difícil de cobrança de tributos em virtude justamente da confusão entre uma cidade e outra, onde começa e termina a outra. É o artigo 3º dessa nova lei, a Lei 14.026, que, como eu falei, adapta-se
o Estatuto da Metrópole, trazendo justamente a possibilidade de você prestar o serviço público em razão justamente das regiões, das metrópoles, das micro-regiões. Vamos lá. Artigo 3º. Prestação regionalizada. Modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes dos serviços públicos de saneamento básico em determinada região cujo território abranja mais de um município, podendo ser estruturada em, e é esse ponto bem específico que faz a relação com o Estatuto da Metrópole, que traz um novo norte para a gestão pública em prestar o serviço público de maneira não apenas concentrada no município, quando ele está ligado, quando ele se comunica, ou mesmo quando ele não se sabe exatamente quais são os limites de um território ou outro, em virtude de não ter uma exata noção da urbanização de uma em relação a outra, da exata o início e o fim, como eu falei anteriormente. A linha A. Região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião. Unidade instituída pelos Estados, mediante lei complementar, instituída pelos Estados, mediante lei complementar, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição Federal, composta de agrupamento de municípios limítrofes, instituída nos termos da Lei 13.089, de 12 de janeiro de 2015, Estatuto da Metrópole. Letra B. Unidade regional de saneamento básico, unidade instituída pelos Estados mediante lei ordinária, constituída pelo agrupamento de municípios não necessariamente limítrofes, aí há uma diferença em relação à linear, quando trata da região metropolitana, para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública ou para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. A linha C. Bloco de referência. Agrupamento de municípios não necessariamente limítrofes estabelecido pela União nos termos do parágrafo 3º do artigo 52 dessa lei e formalmente criado por meio de gestão associada voluntária dos titulares. E aí não há necessariamente uma comunicação ou mesmo proximidade geográfica com outros municípios. Tá? Por que eu trago esse destaque, além do próprio artigo 2º, com fala do controle das perdas? Por que eu trago esse destaque do artigo 3º em relação à configuração geográfica para a prestação de serviços? Por que o artigo 3º, inciso 6º e 7º, não traz essa preocupação, não faz essa divisão entre região metropolitana, entre unidade regional, nem bloco de referência? Veja, o inciso 6º é bem sucinto em relação a isso. Prestação regionalizada, aquela em que um único prestador atende a dois ou mais titulares. É o que acontece, por exemplo, com as companhias, geralmente são companhias, não são empresas públicas, que prestam serviço de saneamento básico, geralmente ligadas ao governo estadual. Presta serviço público de saneamento básico para vários municípios, que acontece em alguns estados. E o inciso 7º, localidade de pequeno porte, vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias, assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Portanto, você vê uma preocupação com a adaptação necessária na prestação do serviço público para com o Estatuto da Metrópole, tá? E também a preocupação, a atenção em dividir e prestar o serviço, o serviço público de saneamento básico geograficamente compatível com a nossa realidade hoje, extremamente urbana, ao contrário de até alguns anos atrás. Artigo 3º, letra A. Não tinha dispositivo correlato à lei anterior, à lei 11.445. E aí você tem uma sequência de 4 artigos terceiros, artigo 3º A, B, C e D, que vai fazer um detalhamento de cada um dos serviços públicos que essa lei, a Lei 14.026, traz e que está no novo marco regulatório de saneamento básico. Primeiro, o artigo 3º A diz que considera os serviços públicos de abastecimento de água. E aí vem, eu não vou listar todos eles aqui porque ficaria extremamente demorado, extremamente longo. Artigo 3º B, consideram os serviços públicos de esgotamento sanitário. Também a mesma coisa, listam uma série de serviços aqui, detalhando quais são os serviços de esgotamento sanitário. Artigo 3º C, consideram os serviços públicos especializados em limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Lista também as várias atividades, as várias tarefas que compõem os serviços especializados de limpeza urbana. E 3º D, consideram-se serviços públicos de manejo das águas pluviais urbanas, ou seja, o legislador, nesse momento, preocupa-se e dá uma atenção especial a detalhar quais são as tarefas que compõem cada um dos 4, digamos,
dos 4 conjuntos de atividades que devem ser prestados e que compõem, digamos, o chamado novo marco regulatório do saneamento básico. Tá? Então, por que eu destaquei esse ponto? Justamente pelo detalhamento, que agora é muito mais rico em relação à lei anterior. O artigo 8º é interessante porque já existia uma alteração da lei 11.445, feita pela medida provisória número 844, editada no governo Temer. Só que essa medida provisória caducou, voltando a viger a antiga redação do artigo 8º, que diz o seguinte: os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços. Pois bem, o que acontece é que várias decisões do Supremo Tribunal Federal, consolidando o entendimento daquela corte em relação de quem seria a competência da prestação do serviço público para o município, quem deveria prestar o serviço público de saneamento básico, já que a Constituição Federal prevê que é uma competência comum, e o Supremo entendeu que primordialmente seriam os municípios aqueles que deveriam ser os titulares da prestação do serviço público. E o que fez então a medida provisória 844 caducou? Modificou o artigo 8º, dizendo claramente que seriam os municípios os titulares dos serviços públicos de saneamento básico. Como a MP caducou, o artigo 8º não traz especificamente quem são os titulares, então veio a Lei 14.026, aproveitou o legislador para inovar no saneamento básico no Brasil e também modificou esse artigo 8º, dizendo o seguinte: exercem a titularidade de serviços públicos de saneamento básico os municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local, o Estado em conjunto com os municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais, integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas em microrregiões, instituídas por lei complementar estadual, no caso do interesse comum. Então, editada a lei complementar estadual, criando a região metropolitana, o Estado poderá prestar o serviço público de saneamento básico para aquele conjunto de municípios que compõem aquela região metropolitana. O município, não sendo parte da região metropolitana, um bloco de referência, ou mesmo uma unidade de prestação de serviço, deve prestar o serviço atendido ao interesse local, mediante contratação de uma empresa. A gente vai detalhar um pouco mais aqui, porque também houve uma modificação em relação a como é que se deve contratar agora por parte dos municípios a empresa que irá prestar o serviço de saneamento básico. Parágrafo 1º. Continuando. O exercício da titularidade do serviço de saneamento poderá ser realizado também por gestão associada, mediante consórcio público ou convênio de cooperação nos termos do artigo 241 da Constituição Federal, observadas as seguintes disposições. Por que eu destaquei esse ponto aí com relação aos incisos anteriores? Porque a possibilidade de você prestar serviço público de saneamento básico por parte dos titulares por intermédio de uma empresa estatal, de uma empresa que compõe a administração pública, ficou bastante restrita. E é justamente isso que esse parágrafo 1º aparentemente diz o contrário. Aparentemente diz o contrário, porque eles podem prestar mediante consórcio público. Entretanto, vamos continuar a ler, que vai ter uma ressalva. Vamos lá. Inciso 1º. Fica admitida a formalização de consórcios intermunicipais de saneamento básico, exclusivamente composto de municípios, que poderão prestar os serviços aos seus consorciados diretamente pela instituição de autarquia municipal. Inciso 2º. Os consórcios intermunicipais de saneamento básico terão como objetivo exclusivamente o financiamento das iniciativas de implantação de medidas estruturais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais, vedada a formalização de contrato de programa com sociedade de economia mista ou empresa pública. Ou seja, os municípios poderão fazer consórcio público ou prestação de serviço público. Entretanto, a composição desse consórcio público, que geralmente é por uma associação de direito público, que compõe a administração indireta de cada um desses entes, segundo a lei do consórcio público, a lei editada há mais de 10 anos, só será para financiamento de estruturas. Ela não irá, essa entidade que será criada pelo consórcio público, pelos municípios, que ainda é possível aqui, não irá prestar o serviço público diretamente
não irá levar para casa das pessoas a água, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana ou o manejo de águas pluviais. Ela poderá constituir essa entidade, que é fruto do consórcio público de municípios, para então somente financiar a estrutura. Repetir, os consórcios intermunicipais de saneamento básico terão como objetivo exclusivamente o financiamento das iniciativas de implantação de medidas estruturais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais, vedada a formalização de contrato de programa com sociedade econômica mista ou empresa pública. Ou seja, não vai poder criar uma empresa empresa pública ou sociedade econômica mista para prestar esse serviço, mesmo que por delegação, mesmo que por outorga. Poderá haver outorga, que criação de consórcio público, compondo um novo ente ligado a todos aqueles municípios, desde que esse ente, essa associação pública, que é fruto desse consórcio, seja para financiar a estruturação da rede de saneamento básico. Mas irá outra empresa, que não poderá ser pública nem sociedade economista, que irá levar água, irá levar o saneamento básico, a limpeza urbana e o manejo de águas pluviais para a casa das pessoas. Importante isso. E aí eu vou abreviar essa análise, porque já ultrapassamos 3 pontos que eu acho que são importantes. E vamos ao artigo 10. A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de contrato de concessão mediante prévia licitação nos termos do artigo 175, vedada a sua disciplina mediante contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária. Ou seja, o que o legislador quis é evitar que uma empresa pública ou sociedade economista fosse criada para justamente, através desses contratos, desses instrumentos, que não necessariamente são celebrados mediante licitação, fossem criados. Então, essa ideia é estimular que os titulares dos serviços públicos de saneamento, municípios e estados, possam abrir licitação pública para que empresas privadas se interessem e, por meio de licitação, venham a prestar esse serviço público por meio de delegação do ente público. Vamos ler aqui o antigo artigo 10. A prestação de serviço público de saneamento básico por entidade que não integra a administração de titular depende da celebração de contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante convênio, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza precária. Isso não quer dizer necessariamente que as empresas públicas ou sociedade economista que prestam serviço público de abastecimento de água e também de esgotamento sanitário devam acabar porque agora precisarão participar da licitação. Não. Essa nova regra irá viger a partir dos novos contratos, também desde que essas empresas que já prestem esse serviço público, empresa pública e sociedade econômica mista, prestem serviço público, desde que cumpram as metas que nós vamos ver, as metas de alcance dos serviços públicos referidos aqui, alcance de pessoas que esses prestadores de serviços deverão atingir. Então, vamos avançando. Artigo 10, em letra A, não tem dispositivo correlato na Lei 11.445. Os contratos relativos à prestação de serviços públicos de saneamento básico deverão conter expressamente, sob penalidade, as cláusulas essenciais previstas no artigo 23 da Lei 8.987, que é a Lei da Concessão de Serviço Público, além das seguintes disposições. Eu vou destacar apenas o inciso 1, para que o vídeo não fique muito longo. E olha que eu já resumi bastante, fazendo esse quadro comparativo daquilo que eu considero que é mais relevante, que chama atenção, e que eu acho que pode servir como uma compreensão geral e também para aqueles que estudam para concurso. Eu espero estar ajudando nesse sentido. Inciso 1. Meta de expansão de serviços de redução, meta de expansão de serviços, de redução de perda na distribuição de água tratada, de qualidade na prestação de serviços, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, do reuso de efluentes sanitários e do aproveitamento de águas de chuva em conformidade com os serviços a serem prestados. Inciso 4º, que é outro inciso importante desse artigo 10, letra A, repartição de risco entre as partes, incluindo os referentes a causa fortuita, força maior, fato do príncipe e alha econômica extraordinária. Um ponto a ser destacado também
que também vamos abordar aqui, é a possibilidade de uma parceria público-privada, né? A lei específica sobre isso e está sendo muito utilizada pelos governos, tanto pelos municípios, estados, quanto a União, Distrito Federal, enfim, e que é perfeitamente aplicável para a licitação desse serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Artigo 11, letra A. Na hipótese de prestação de serviços públicos de saneamento básico por meio de contrato, o prestador de serviços poderá, além de realizar licitação e contratação de parceria público-privada, foi o que eu acabei de falar, nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e desde que haja a previsão contratual autorização expressa do titular do serviço subdelegar o objeto contratado observado para a referida subdelegação limite de 25%. Então, até para fins de concurso, a subdelegação é limitada a 25%, mas o que chama atenção para também a compreensão geral é a possibilidade de tanto a licitação pública pela Lei 8.987, a lei que rege a concessão de serviços públicos, como a lei que trata especificamente da parceria público-privada, tanto uma quanto a outra, também observadas a disposição do artigo 23 da Lei 8.987, que deve ser observada. Artigo 11, letra B. Os contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033. Pronto, isso também chama atenção, talvez seja um dos pontos mais relevantes, além do controle e perda de água, controle e perda portanto, de fornecimento de água, da atenção especial à realidade geográfica, à realidade urbana do nosso país, também em relação à necessidade de ter uma licitação e também os municípios não delegarem essa prestação de serviço público de abastecimento de água e também de esgotamento sanitário para empresas públicas de sociedade econômica mista. Esse seria o quarto ponto a ser destacado, tanto em compreensão geral quanto também a questão do concurso, é que há uma previsão, e não havia uma previsão tão expressa, tão específica, havia a possibilidade de metas de universalização, mas não previstas em lei. Vamos ler o 11b da redação da Lei 11.445, essa que foi alterada pelo novo artigo 11b. Na hipótese de prestação de serviços públicos de saneamento básico por meio de contrato de programa, o prestador de serviço poderá, desde que haja autorização expressa do titular do serviço, subdelegar o objeto contratado, total ou parcialmente. Então não havia especificamente uma disposição expressa quanto às metas de universalização. Parágrafo 3º também chama atenção. As metas de universalização deverão ser calculadas de maneira proporcional no período compreendido, ou seja, você deverá progressivamente aumentar o alcance ano a ano, bianualmente, enfim. As metas de universalização deverão ser calculadas de maneira proporcional no período compreendido entre a assinatura do contrato ou do termo aditivo e o prazo previsto no caput desse artigo de forma progressiva, devendo ser antecipadas caso as receitas advindas da prestação eficiente do serviço assim o permitirem nos termos da regulamentação. Então, só um ponto também a chamar a atenção, que a gente acabou não especificamente tratou aqui, é em relação às receitas alternativas. É possível que também haja receita alternativa, não só a receita da cobrança de tarifa, tanto de água quanto de esgoto, quanto do esgotamento sanitário. Tá? Vamos avançar. Análise de lei talvez seja tem que ser um pouco mais detida, e eu faço particularmente questão de ler o dispositivo, comparar e discutir, comentar aqui, para dar uma visão geral, como eu venho falando aqui, também para ajudar os colegas. Espero estar ajudando os colegas também para fim de estudo, né? É uma lei nova, então, evidentemente, que a gente pode estar deixando algumas lacunas abertas aqui na nossa análise. Vamos lá, artigo 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços e, quando necessário, por outras formas adicionais, que eu acabei de colocar, como subsídios ou subvenções, ou seja, incentivos governamentais,
vedada a cobrança de duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelo usuário nos seguintes serviços: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Ou seja, os serviços prestados pela empresa a ser contratada por meio de licitação pública não poderá cobrar duas vezes pelo mesmo serviço. E avançando mais um pouco aqui, estamos chegando ao fim. Questão das edificações condominiais. As edificações condominiais deverão adotar práticas de sustentabilidade ambiental, como diz o parágrafo 3º, e, se possível, a medição individualizada do consumo hídrico por unidade imobiliária, nos termos da Lei 13.312. Só que tem o parágrafo 5º. Veja o que diz o parágrafo 5º. Os prédios, edifícios e condomínios que foram construídos sem a individualização da medição até a entrada em vigor da Lei 13.312, de 12 de julho de 2016, ou em que a individualização foi inviável pela onerosidade ou por razão técnica, poderão instrumentalizar contratos especiais com os prestadores de serviços, nos quais serão estabelecidas as responsabilidades, os critérios de rateio e a forma de cobrança. Ou seja, os condomínios estão obrigados a individualizar, né, as suas medições de fornecimento de água e também de esgotamento sanitário. Após a vigência da lei, ou a entrada em vigor da Lei 13.312, desde que não seja inviável tecnicamente ou seja extremamente oneroso, como diz o parágrafo 5º. Mas, em regra geral, os condomínios novos que tenham condições e que têm, por razão técnica, viabilidade, deverão adotar as medições individualizadas. Bom, gente, é isso. Os pontos a serem destacados são esses. Eu vou deixar esse material, se possível, na descrição. Gostaria de agradecer muito a atenção de vocês. Sei que foi um pouco mais, talvez um pouco mais chato, porque é uma lei que tem uma parte muito técnica. Eu procurei aqui analisar e ler também bastante sobre o assunto para que eu pudesse trazer aqui o que é mais importante, o que mais chamou a atenção, porque talvez tenha sido a lei mais debatida no Congresso nos últimos tempos. Gostaria de agradecer, pedir que vocês curtam o vídeo se gostaram, se inscreverem no canal, peço que se inscrevam no canal e valeu, muito obrigado.